Olá, assinante do Band News. Eu sou o Sérgio Waib e está começando agora a coluna Giro Business. Tema da semana, a indústria da aviação comercial. E para falar conosco, o presidente da TAM S.A., Marco Bolonha. Bolonha, de fato, a TAM dispensa apresentações e é uma empresa relevante e que certamente, na sua companhia, promoverá grandes conteúdos, grandes informações aos assinantes do canal. Isto posto, bem-vindo ao Giro Business. Muito obrigado, espero poder contribuir. Bolonha, eu queria abrir a nossa semana levando ao assinante do canal Band News informações macro com relação ao setor da aviação comercial no país. Informações como empregos gerados, faturamento e o número de empresas que constitui esta indústria. Vamos assistir uma reportagem que ilustra um pouquinho a respeito para a gente falar sobre o tema. Segundo dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, são 12 empresas nacionais regulares que transportam passageiros e mais de 70 empresas internacionais autorizadas a operar no Brasil. As duas maiores companhias do país detêm mais de 75% do mercado. A aviação responde por cerca de 25 mil empregos diretos. De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, cada emprego direto gera 10 indiretos, o que eleva a conta para 250 mil postos ligados à aviação. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas afirma que o setor movimenta hoje 73 bilhões de reais, valor que em 2020 deve chegar a 146 bilhões. A alta tem como base um crescimento de 115% no transporte de passageiros e de 58% no transporte de cargas nos próximos 7 anos. Bolonha, dados os números que essa reportagem pôde ilustrar ao assinante do canal, eu pergunto, quais são os pontos positivos que vêm favorecendo o crescimento desse setor? Bem, eu acho que o principal fator, é o crescimento econômico que o Brasil observou na última década. Então, o principal indutor de tráfego aéreo é o crescimento de PIB. Com relação ao comportamento das companhias aéreas de frente a esse crescimento econômico, nas últimas décadas também, foi a redução dos preços da tarifa, tornando ela muito mais acessível. Então, através da transferência das eficiências que o setor passou a colocar no preço. Então, a dinâmica de preços mais acessíveis, maior capacidade de renda da população brasileira, maior acessibilidade ao crédito, gerou praticamente uma triplicação do transporte aéreo numa década, sendo de 30 milhões de passageiros transportados no ano para quase 100 milhões de passageiros no ano de 2013. Entendidos os pontos positivos e torcendo para que esse setor continue crescendo e crescendo de forma sustentável, eu pergunto, quais são os pontos negativos que poderiam ser revistos ou devem ser revistos, melhorando assim o crescimento e a competitividade da indústria da aviação comercial no mercado brasileiro? O Brasil é um país continental, portanto é um país onde depende muito o crescimento da nossa economia do modal aéreo. A gente entende que o modal aéreo tem um fator de contribuição bastante grande para um país da extensão que o Brasil tem. Por outro lado, a aviação necessita de ter competitividade, ela necessita de ter escala. Então, acho que o nosso dever tem sido, perante uma população de 200 milhões de habitantes que é o Brasil, a gente está hoje com 100 milhões de passageiros transportados anos. Ainda é uma baixa penetração desse modal nessas características. Vê um comparativo com o mercado americano, já você tem 2,5 vezes, 3 vezes um cidadão voa por ano, enquanto aqui o nível de penetração é 0,4. Então, o que facilitaria um aumento da penetração do transporte aéreo? Primeiro, a infraestrutura. Nós temos que investir na infraestrutura, porque aí a gente precisa pousar e decolar os nossos aviões, tá certo? Para fazer um transporte adequado, fluido, etc. Além disso, nós temos duas pautas bastante importantes no setor. A primeira é o custo do combustível aeronáutico, que ele é bastante alto quando comparado com outros países, que torna, evidentemente, a nossa passagem mais cara, lembrando que o QAV representa 40% do nosso custo. Então, aí tem uma combinação de formulação, que ela é mais cara por uma questão da forma da precificação do nosso combustível, e uma carga tributária, basicamente de ICMS, que é ao redor de 20%, que é bastante significativa e que, comparado aos outros países, não tem. E, além disso, seriam os custos dessa infraestrutura, que quanto mais ela for abundante, mais competitividade a gente tem na infraestrutura, portanto, deveríamos ter mais barato as tarifas de aeroportos. E temos, terceiro, a mão de obra é muito importante no nosso setor, onde a gente deveria ter um maior aproveitamento de quantidade de horas voadas, que contribuiria para uma
para a gente poder ter uma maior diluição do nosso custo fixo. Bolonha, de forma objetiva, qual é a perspectiva do setor, das empresas, com relação à reversão desses pontos que inibem o seu crescimento? Nós temos uma pauta criada pelo próprio setor, através da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, da ABEAR, onde a gente chamou um plano 2020, é o plano 2020, onde a gente entende que é possível o Brasil duplicar o volume de passageiro transportado anos de 100 para 200 milhões. Essa pauta inclui algumas vertentes. A primeira, eu acho que uma discussão mais profunda da formulação, ter um combustível mais compatível com a média internacional. O segundo é mais investimento na infraestrutura, portanto, como eu falei anteriormente, a gente ter mais aeroportos com mais eficiência, quanto mais eficiência, melhor o nosso custo. Terceiro, nós temos uma pauta também de entender melhor o aspecto do aproveitamento da mão de obra no setor brasileiro, colocando nós dentro dos padrões internacionais do que seria a produtividade do uso dos nossos tripulantes e, portanto, dos nossos equipamentos. Obrigado, Bolonha, e desde já fica a torcida do Giro Business para que essa pauta seja assistida, permitindo assim com que o Brasil, que é hoje o quarto maior mercado do mundo em transporte aéreo doméstico, se torne, quem sabe, o terceiro, segundo e, por que não, líder, dada a sua população de 200 milhões de habitantes. Conosco, Marco Bolonha, presidente da TAM SA. O tema da semana, a indústria da aviação comercial.